Olá pessoal, tudo bem? Estamos passando aqui para conversar um pouco com vocês a respeito da Guerra Fria, tá? Então, que é o tema do nono ano do ensino fundamental e pode ir para toda a rede aí municipal, especificamente para o pessoal da Escola Municipal São Domingos. Então, vamos tentar entender aqui o que foi a Guerra Fria, os principais tópicos desse tema, o que é que aconteceu durante esse período, um período que vai desde 1947, 48, pós Segunda Guerra Mundial, até 1991, que é quando vai ter fim a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou simplesmente aquilo que a gente conhece como União Soviética. Então vamos tentar entender de maneira bem rápida o que foi a Guerra Fria e alguns dos seus principais acontecimentos durante esse período, né? Para que vocês entendam, para a gente entender a Guerra Fria, é necessário entender o contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Então, após a Segunda Guerra Mundial, dois países eles saem vencedores dessa guerra. Quais são esses dois países? A União Soviética e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, líder de um sistema chamado de capitalista, e a União Soviética, líder do sistema socialista, certo? Então, o que dá início, o marco da Guerra Fria, vai ser exatamente a divisão da Alemanha, perdedora, considerada a perdedora da Segunda Guerra Mundial. Berlim fica dividido entre os quatro vencedores, França, Inglaterra, os próprios Estados Unidos e a União Soviética, certo? E a partir de 47, os Estados Unidos, a partir do seu presidente Harry Truman, vai querer uma interferência, uma influência maior em Berlim Ocidental, o que irrita o então ditador soviético Joseph Stalin, e faz, consequentemente, que ele proíba a saída dos cidadãos de Berlim Oriental, dominado pela União Soviética, para Berlim Ocidental, dominado pelos Estados Unidos, construindo a partir desse momento o Muro de Berlim. Então, a construção do Muro de Berlim, ela vai ser um marco para essa Guerra Fria e vai ser um símbolo, para falar a verdade, da Guerra Fria, essa disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Um período onde ficou conhecido pela bipolarização. O que é a bipolarização, gente? Para que vocês entendam. É justamente essa divisão de poderes que existia, que o mundo estava dividido entre dois polos. De um lado, os Estados Unidos capitalista, do outro, a União Soviética socialista. E o que foi a Guerra Fria, professor? A Guerra Fria ela foi uma disputa política, econômica, militar, né, e até espacial entre esses dois polos, tá? Então esses dois polos disputavam para ver quem tinha mais armas, esses dois polos disputavam para ver quem enviava o homem ou um ser vivo primeiro ao espaço, inclusive com serviços de espionagem bastante ativo e disputando também influência territoriais, né? E aí você vai ter diversas guerras políticas, para falar a verdade, ideológicas durante esse período, como por exemplo a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a invasão soviética ao Afeganistão, mas nunca com os dois grandes centros de poder indo a vias de fato, né? Nunca Estados Unidos e União Soviética durante esse período, apesar de toda essa rivalidade e apesar de ter armas suficientes para destruir o mundo por diversas vezes, eles nunca chegaram às vias de fato. Por isso que dá-se o nome de Guerra Fria, né? Porque esses dois países, essas duas potências nunca chegaram a vias de fato, né? Porém, o mundo ficou dividido entre dois sistemas político-econômicos. Do lado, o capitalismo, onde o objetivo maior vai ser lucrar, onde há um predomínio maior de empresas privadas, onde você vai ter uma forte concorrência, onde você vai ter o trabalho assalariado, mas também com cada um indo atrás de seu lucro, gerando diversas, imensas desigualdades sociais, que é comum e é inerente ao sistema capitalista, apesar de ter uma grande vantagem relacionada ao sistema socialista, que é a liberdade. O sistema socialista ele vem para combater essas desigualdades sociais
do capitalismo, né? Pensado ainda no século XIX por Friedrich Engels e Karl Marx, e é um tipo de sistema que vem para tentar melhorar a vida dos trabalhadores. Na verdade, seria o comunismo, uma sociedade sem classes, que nunca chegou a existir, né? A União Soviética, o máximo que conseguiu foi ter o socialismo, onde você tinha um predomínio de empresas estatais, você tinha o pleno emprego, mas você tinha um problema sério. A União Soviética destinava boa parte do seu PIB, cerca de 12%, para a produção de armas, e isso leva o sistema socialista, né, além de um inchaço muito grande das contas do Estado, leva o sistema socialista ao seu declínio. A União Soviética já estava em uma crise muito grande na década de 80, depois de disputar por um bom tempo essa guerra com os Estados Unidos, investindo demais em armas e esquecendo o setor civil, esquecendo inclusive, faltando dinheiro inclusive para a produção de alimentos, que leva a União Soviética a um declínio muito grande de sua economia e consequentemente de sua força, levando assim, ela perdeu o controle, por exemplo, do Muro de Berlim, que é destruído em 1989, que é o grande símbolo da Guerra Fria, né? E consequentemente a sua falência e seu fim em 1991, dando fim assim à Guerra Fria, né? Com a derrota do socialismo e o início de uma chamada nova ordem mundial, que será capítulo de nossas próximas aulas. Então um abraço a todos vocês e muito obrigado.